Oi, vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre formação das palavras. Semana passada nós começamos a introdução à morfologia, né, falando sobre a estrutura. Hoje nós vamos falar sobre a formação. Quando nós pensamos na formação de uma palavra, nós imaginamos o quê? Que ela, o nome mesmo já está falando, né? Formação. Aquela palavra foi formada, né, por pedaços. E esses pedaços têm nomes, que nós vimos lá no início, na semana passada, né, sobre a estrutura. Então, para que essa palavra ela se forme, ela precisa de dois processos básicos. Existem outros processos, mas não é necessário ver agora. Esses são os dois processos básicos que nós vamos ver para que a palavra se forme, né, que são chamados de derivação e composição. Esses dois processos, gente, a diferença entre eles é que quando nós falarmos que uma palavra foi formada por derivação, é porque ela só tinha um radical e a partir desse único radical ela se formou. Quando a gente estiver falando que a palavra for formada por composição, aí já é diferente. Aí ela já vai partir de mais de um radical. Então, se a palavra for formada por derivação, um radical. Composição, mais de um radical. Tá bom? Derivação. Derivação, gente, é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, né? Como nós estudamos isso lá no ensino fundamental, né? Quem não lembra, precisa rever esses conteúdos, porque senão não vai entender. Mas como o nome mesmo já está dizendo, é derivada. Então, se a palavra é derivada, se o nome aí está dizendo derivação, é porque ela se trata de derivada. E o que é isso? Derivada é aquela palavra que foi composta a partir de outra, né? E qual é essa outra? Primitiva. Então, nós temos a palavra primitiva e derivada. Primitiva, aquela que é composta, que ela não é composta por nenhuma outra, mas sim ela dá a oportunidade de ser criada uma outra palavra a partir dela. Então, essa outra palavra vai ser a derivada e ela a primitiva. Aqui, ó, vamos ver aqui os exemplos. Ó, primitiva, mar e terra. Quando a gente lê essas duas palavras, elas são primitivas, porque elas não são derivadas de nenhuma outra. Pelo contrário, elas dão a oportunidade de existir palavras derivadas a partir delas, como tem aí marítimo, marinheiro, marujo, e no caso de terra, enterrar, terreiro e aterrar. Perceberam a diferença? Então, as palavras mar e terra, primitiva, e as outras derivada a partir dessas primitivas, tá? Então, quando a gente falou lá em derivação, se trata disso. Um dos processos básicos, que é a derivação e a composição, no caso da derivação, vai se tratar sempre disso, palavras que foi derivada de alguma outra. Agora vamos entender mais esse processo de derivação. O processo de derivação ocorre de maneira sempre com um radical e os afixos, como eu acabei de falar, né? Apenas um radical, ok. E com os afixos, que são quem? Os sufixos e os prefixos, que nós também vimos na aula de estrutura das palavras, lembra? Então, sufixo é aquele que vem depois do radical
e os prefixos que vêm anterior ao radical. Ó, vamos olhar para essa imagem. Aí é o primeiro processo que nós vamos ver, né? Vamos começar por derivação. Processo de formação das palavras. Começando pela derivação, nós temos 5 etapas que engloba essa derivação. Então, quando a gente falar que a palavra foi formada por derivação, não vai existir só um tipo de derivação. Não, vai existir 6. Entendem? Então, vai existir o prefixal, o sufixal, o impróprio, o regressiva, o parasintética e o prefixal e sufixal, os dois juntos. Aí vocês vão dizer, caramba, professora, mas que confusão, o que é isso? Calma, gente, a gente vai ver um por um. De novo, se a palavra for formada por derivação, ela vai poder ser formada por derivação de prefixal, derivação de sufixal, e aí todas essas que a gente viu, tá? Então, quando vocês forem estudar ou fazer uma prova, lembrem disso. Derivação, existe 6. Então, você tem que conhecer cada um deles, tá? Para isso, precisa estudar, tá sempre se atualizando. Agora, vamos ver cada um deles. Derivação prefixal é quando você inclui um prefixo, né? Aquela palavra primitiva. No caso aí dos exemplos, infeliz, antebraço, enraizar, refazer e muitas outras, né? Então, nós temos aí destacado, né? Antes do feliz, o in. Antes do braço, ante. Antes do raizar, em. Antes do fazer, o re. Perceberam? Então, você tem a palavra primitiva e antes, anterior, você tem o prefixo, tá? Então, isso aí vai se tratar de quê? Derivação prefixal. Se derivação prefixal é o que tem antes da palavra primitiva, né? Então, derivação sufixal é o quê? É o que você tem depois da palavra primitiva. Então, você tem felicidade, você tem beleza, você tem estudante. Perceberam? Você tem, na verdade, um radical, né? E depois o sufixo. Tá bem? Então, derivação prefixal e sufixal. Prefixal antes, sufixal depois. Então, aí a palavra é formada por derivação de um desses dois. Ok? E quando você tem derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética? Eu coloquei as duas juntas para vocês conseguirem ver melhor, entender. A derivação prefixal e sufixal é os dois juntos, né? Nós vimos anterior, derivação prefixal antes, derivação sufixal depois do radical, tá? Aqui na derivação prefixal e sufixal é os dois em uma mesma palavra. E derivação parasintética também é o prefixal e o sufixal, os dois juntos. Como eu disse, os dois, né, vai haver o acréscimo, né, de um prefixo e um sufixo. A única diferença é que a derivação de prefixal e sufixal, esse acréscimo não é simultâneo. E na derivação parasintética vai ser simultâneo. Que é isso? Simultâneo. Simultâneo é quando você, se ele for retirado, se esse prefixo e esse sufixo for retirado da palavra, a palavra vai continuar com o significado. Vamos ver aí o exemplo que a gente tem em deslealdade, destemido e infelizmente. Se eu tiro o prefixo des e o sufixo dade,
a palavra continua fazendo sentido lá, né? Vai existir lá. A palavra leal, ó. Então, ela tá lá, a palavra primitiva, né? Se eu tiro o des do temido, a mesma coisa vai acontecer, vai continuar fazendo sentido. Infelizmente, a mesma coisa. Agora, na derivação parasintética, se você tirar o prefixo e o sufixo, a palavra fica sem sentido, né? Vamos ver lá. Emagrecer. Aí eu tiro o e e o ser. Magre, existe essa palavra? Não. A do lado, permanecer, a mesma coisa. Também não. Ó. Per, e se eu tirar o ser? Mane, existe essa palavra? Não. Entendeu? Então, as duas derivações, prefixal e sufixal, e a derivação parasintética, elas são o acréscimo de sufixo e prefixo, tá? Nas duas. A única diferença é essa, é que na parasintética a palavra não faz sentido se você retirar esse prefixo e esse sufixo. E já na derivação prefixal e sufixal, ela vai fazer sentido se for retirado um desses afixos, ok? E temos também a derivação regressiva, que é a redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Então, vamos ver aí os exemplos. Beija-flor, debater, debate, perder, de perda, e etc. Aí, eu está vendo o quê? Uma redução, né? A palavra primitiva, beija, beijar. A palavra primitiva, debater. E a palavra primitiva, perder. O que está acontecendo? Está reduzindo, está retirando, né, uma parte. Aí no beijar, o R, passando para o perder, o R também fazendo a mudança para o A, né, e debater a mesma coisa, retirando o R, fazendo a mudança para o E. Então, o que está acontecendo? Está retirando uma parte da palavra primitiva. Nessa derivação regressiva, isso vai acontecer sempre com os verbos. Se você prestar atenção, todas as palavras primitivas são o quê? Verbos, né? Beijar, bater, perder, tá? Então, derivação regressiva sempre vai acontecer nas palavras que forem verbos, tá? Redução, reduzir, retirar uma parte, tá? Assim, fazendo uma mudança, né, para uma vogal, uma outra vogal, ou se for um caso de uma consoante para uma vogal, que no caso se trata do A, E e O, ou apenas retirando mesmo, sem fazer essa mudança, tá? Aí, na derivação imprópria, vai ocorrer a mudança de classe gramatical. Então, aí, a palavra que era, vamos dizer assim, substantivo virou um adjetivo, ou que era um adjetivo virou um verbo, ou que era um adjetivo virou um substantivo, entendem? Então, cada palavrinha tem uma classe gramatical dentro de uma frase, né? Dentro de um contexto. Aí vai acontecer isso nessa derivação imprópria. No contexto, na frase, ela vai mudar. Então, se ela é um substantivo, em outra situação ela vai ser um verbo, entendeu? Ó, vamos ver aí as frases. O jantar estava muito bom. Esse jantar aí é o quê? É o substantivo. O jantar. Eu estou falando de quem? Do jantar. O jantar estava muito bom. Agora, quando você diz, fui jantar ontem à noite com o Luiz. Esse jantar aí já se trata de quê? De um verbo. Agora, o que aconteceu? Houve perda de alguma letra, de alguma parte da palavra primitiva? Não.
ela está exatamente igual, da mesma forma, escrita da mesma forma, pronunciada da mesma forma. Apenas aí ela passou de uma classe para outra. Por quê? Ela estava em um contexto e depois ela passou a ficar em outro contexto, na frase. Na primeira frase, nós estamos se referindo ao jantar, né? Então, nós estamos falando de quem? Aí, o jantar estava muito bom. Nós estamos falando de alguém, de alguma coisa. De que coisa? Do jantar. Por isso é um substantivo. Agora, já na segunda frase, nós estamos se referindo a uma prática que nós tivemos. Fui jantar ontem à noite com o Luiz, né? Nós praticamos o ato de jantar. Por isso, se trata de um verbo, tá? Então, derivação imprópria, mudança de classe gramatical. Além do processo de derivação que nós vimos, também existe o processo de composição. Como nós também começamos lá no iniciozinho e vimos que os dois processos básicos são derivação e composição. Derivação nós vimos todos. Agora nós vamos ver o de composição. O processo de composição, ele envolve mais dois radicais, como nós vimos, né? E também tem uma subdivisão. Ele vai poder se classificar em composição por justaposição ou composição por aglutinação. Composição por justaposição é a união. Na união dos termos, os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura. Por exemplo, surdo, mudo, guarda, chuva, abre, latas. Bem fácil, né? Vamos voltar aqui de novo para vocês entenderem. Se nós estamos falando do processo de composição e eu falei para vocês que o processo de composição envolve mais de dois radicais, é exatamente disso que eu estou falando aqui na justaposição. É a união dos dois termos, ou seja, dois radicais, tá? Eles fazem sentido sozinhos. Se eu tirar um ou outro, ele vai fazer sentido. Aí, nos exemplos que eu dei, surdo é uma palavra, mudo também, guarda também, chuva também, abre também e latas também. Perceberam? Então, houve a união, né? A junção desses dois termos, mas não houve perda de nenhuma letra, de nenhuma parte desse radical. Viram? Agora, já na aglutinação, já é diferente. Pelo menos um dos dois radicais vai sofrer alteração. Não quer dizer que só um vai sofrer, ou um ou os dois, tá? Então, é a mesma situação da justaposição em termos, né? É a união dos termos, né? Vai ter mais de um radical, porque nós vimos, voltando, vocês entenderem bem, que o processo de composição envolve mais de dois termos, ok? Então, se envolve mais de dois termos, nós estamos falando que tanto um quanto o outro vai ter a inclusão de mais de um termo. Tá? A diferença vai ser essa, que na justaposição não vai haver alteração na estrutura e a aglutinação vai haver alteração na estrutura. Tá? Justaposição, nós vimos os exemplos, surdo-mudo, guarda-chuva, abre-latas, e aglutinação, planalto, né, que são as duas palavras, plano e alto, água ardente, que é água mais ardente, e embora, em, mais boa, mais hora. Então, percebem que houve uma alteração aí, né? Houve uma perda. E não necessariamente vai precisar ser só em uma, né? Ou obrigatoriamente nas duas, tá? Ou nas três, né? No caso aí de ir embora. Precisa há uma alteração, em pelo menos uma, tá? Em um dos radicais. No caso aí de planalto, né? Teve uma troca
da vogal O para a vogal A. Em água ardente, a mesma coisa, né? Porque nós temos água ardente. Então, ali quando juntou, né, as duas estruturas, perdeu uma vogal, né? Porque, claro, não iria ficar água ardente tudo junto, né? Isso nós aprendemos lá nas regras dos hífens, lembra? Então, da nova regra. Então, me perdoe pelos dois que foi sem querer. E na palavrinha embora também, que você tem um em, mais boa, mais hora. Então, quando você juntou a palavra, juntou as 3 palavrinhas, virou uma única palavra, né? Embora. Percebem que elas fazem sentido sozinho, né? Existe em, boa e hora, todo mundo conhece. O que são se não tivesse inserida nesse contexto dessa palavra aí, né? Vamos ver aqui agora, que eu deixei para vocês, um resuminho. Então, bem fácil, para vocês tem que decorar muito isso, estudar muito, gente. Isso cai muito em concurso, tá? Processos de formação das palavras, então, né, que é o que nós estamos vendo. E então, qual é o processo? 2, derivação, composição, e cada um deles tem suas classificações, né? Derivação, nós vimos as classificações prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintese ou parasintética, né? Que é mais usado esse termo. Regressiva e imprópria. Então, 6, derivação, 6, classificação. E composição, apenas duas classificação. A composição, nós vimos que precisa existir a perda de 2 ou mais radical. Na derivação já é o contrário, né? Já não há essa perda. No caso, em composição, nós temos a classificação aglutinação e por justaposição. A aglutinação com perda de fonemas e por justaposição sem perda de fonemas. Ok? Então é isso. Ficamos por aqui, né, na aula de hoje e até a próxima aula. Beijo!